Amém, queridos. Nós estamos esta noite dando continuidade a nossa caminhada no livro de João. E antes de começar, eu queria que orássemos uma vez mais, que você inclinasse seu rosto e nós orássemos ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua infinita graça, Senhor. Muito obrigado pela tua maravilhosa graça, por ter nos alcançado de uma forma poderosa, por ter nos escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Obrigado por teu Espírito que nos vivifica, que nos renova, que nos preenche a cada dia, Pai. Deus, oramos para que o Senhor nesta noite possa nos ajudar em nossa compreensão enquanto nós meditamos na tua palavra. Que nossas vidas possam ser encorajadas, edificadas, que nossos corações possam ser cheios de tua presença nesta noite. Pai, somos gratos porque tu estás aqui conosco, Senhor. E sabemos que tu nos vas a guiar a toda a verdade. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, enquanto nós meditamos na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, como estava dizendo, nós estamos continuando nossa caminhada no livro de João. E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo lá no livro de João, no capítulo 12, versículos 12 ao 19. Tá? Então, o título desta mensagem é a entrada triunfal de Jesus. Vocês devem conhecer muito bem este episódio. E nós vamos a ver algumas coisas que me chamaram a atenção e que eu creio que certamente vão ser também de edificação na vida de vocês. Tá bom? Do verso 12 ao verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, eles pegaram ramas de palmeiras e saíram para encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam não entenderam isso. Mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito ao respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi ao encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Até aí. Como estava dizendo, na nossa caminhada por o Evangelho de João, na ministração última que eu fiz, nós falamos sobre o tempo que Jesus teve com o pessoal em Betânia, logo de ter ressuscitado a Lázaro, e ele voltando, foi a ter um tempo com o pessoal, com seus amigos e com os discípulos, lá na casa de Simão o leproso. E aí eles tiveram uma festa, um jantar, e aí passaram um tempo. Então, isso aconteceu mais ou menos um sábado. E agora, no domingo, no primeiro dia da semana, Jesus está entrando a Jerusalém. Estão há 6 dias, mais ou menos, dele ser crucificado. Tá? Só para que nós nos situemos onde nós estamos caminhando. E é interessante ver que este fato que está acontecendo, ele está cheio de informações muito ricas que nos vão levar a entender muito melhor ainda este texto. Diz que Jerusalém, nessa época, ela estava cheia de gente. Há um escritor, um teólogo que se chama William Barclay, que disse que nesse período da Páscoa, Jerusalém estava mais ou menos tendo nela 2.700.000 pessoas. Então, a multidão que estava indo a Jesus não eram 5.000, não eram 10.000, eram 2.700.000 pessoas. Os cálculos que se fizeram do sacrifício eram de 256 mil
ovelhas que eram sacrificadas na festa da Páscoa. Uma ovelha dava para 10 pessoas, mais ou menos, segundo os cálculos que eles fazem. Obviamente, esses são dados estimativos, porém, são importantes a gente entender para ver a magnitude da multidão que estava indo com Jesus. Não é? Em realidade, havia uma multidão de gente já que tinha saído de Betânia, junto com Jesus, indo para Jerusalém, e quando outros escutaram que os que estavam em Jerusalém foram ao seu encontro. Então, é diante desse contexto que toda esta situação está acontecendo. E é interessante ver também que onde há uma reunião de pessoas, onde um grupo de pessoas se encontra, sempre é uma gama de pessoas diferentes, não é? Aqueles que na festa são mais alegres, aqueles que são mais comedidos, mais serviciais, aqueles que são tímidos, aqueles que são a folga-festa, não é? Então, nós temos uma gama de pessoas diferentes. E não era diferente em esta multidão de 2.700.000 pessoas seguindo a Jesus. Havia várias situações acontecendo. Então, esta noite eu queria só falar sobre algumas características deste grupo, dessa multidão de gente que estava seguindo a Jesus. Então, a primeira característica que nós vemos aqui, gente, são os superficiais ou simplesmente os curiosos. Olhem o que o texto diz. O versículo 12, o versículo 13, o versículo 17 e o versículo 18. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram os ramos e palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana, Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o Rei de Israel. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo, o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi a encontrar-se com Jesus. Então, dentro de todos aqueles que faziam parte dessa multidão, muitos curiosos eram atraídos apenas pelos milagres. Eles estavam deslumbrados com a ressurreição de Lázaro, com os milagres que Jesus estava fazendo. E, na realidade, o que eles queriam ver eram mais milagres. Simplesmente isso. Eles não estavam desejosos de aprender ou de entender a verdade de quem era Jesus, mas eles estavam almejantes, desejosos de ver acontecer milagres e de resolver seus próprios problemas, suas próprias necessidades. De fato, este grupo que era atraído por Jesus, mas não por uma convicção real. Alguns dessa multidão viram literalmente Lázaro sendo ressuscitado. E a outros ouviram desse fato. Porém, tanto uns quanto outros apenas estavam indo a Jesus por causa dessa situação de milagres. Mas não por uma convicção real de entender que Jesus tinha muito mais que milagres para a vida deles. E hoje eu vejo que não é muito diferente em nosso contexto. Muitas pessoas já chegam a Jesus ou vêm para a igreja simplesmente para resolver um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento, qualquer coisa, mas menos de ter um relacionamento profundo com Cristo, verdadeiramente. E isso é uma coisa preocupante. E nós devemos não buscar a Cristo pelos milagres, mas devemos buscar a Cristo por o que Ele é: Deus, Senhor, Salvador, único sobre todo o universo. E esse deve ser nosso maior motivo. Entendermos que nós sem Ele não somos nada. Entendermos que sem a Sua presença nós estamos destinados à condenação eterna. Entendermos que Ele é o único que pode nos conduzir a uma vida plena de abundância na presença de Deus. Mas muitas vezes esses nossos paradigmas não são muito fortes em nossos corações, e nossas necessidades e nossas ambições nos levam a buscar a Cristo não por o que Ele é, mas por o que Ele faz, por o que Ele pode dar. Isso nos ensina uma coisa muito importante, gente. Sempre é possível chamar a atenção de pessoas por algum tempo com shows, com marketing, com milagres, etc. Porém, isso não assegura as pessoas no convívio cristão.
não assegura. Os curiosos superficiais que viam a Jesus como um popstar do momento, foram os mesmos que dias depois estavam dizendo: libera o ladrão, né? E crucifique a Jesus. Foram os mesmos que estavam no grupo gritando: solta Barrabás, solte o criminoso. Gente, eu fico preocupado quando olho para a igreja cristã e vejo que muitos, diante das situações que nós estamos passando, parece que optam por clamar por aquilo que é contrário àquilo que Deus nos propõe. O povo se volta e pede: solta o ladrão, solta o ladrão, solta o ladrão. E parece que as coisas meio que se repetem em alguns aspectos. Infelizmente, o motivo que caracteriza este grupo de pessoas era apenas uma curiosidade que era expressada na sua superficialidade, na sua espiritualidade superficial, raça, em vez de ter uma fé verdadeira. Nós precisamos, eu e você, como cristãos que decidimos ser, nós precisamos cada dia mais nos aprofundar no conhecimento de Cristo, nos aprofundar no conhecimento da verdade, porque quando nossas expectativas não são satisfeitas, nós começamos a clamar por os ladrões, para que venham nos salvar. Nós começamos a afastar daquilo que Deus tem como propósito para nossas vidas, e nós buscamos o que é mais simples para nossas vidas, o que, entre aspas, é mais conveniente para nós. Nós precisamos não ser cristãos rasos, superficiais, apenas curiosos, apenas expectantes dos milagres que podem acontecer. É interessante ver este grupo de pessoas que eles cantaram, profetizaram, aparentemente eram super espirituais, gente. Eles pegaram uma profecia que estava escrita no Salmo 118, versículos 25 e 26, e ficaram repetindo: Hosana, 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 bendito que vem. E todos os que olhavam diziam: poxa, caraca, gente, os caras são super espirituais. Mas não eram super espirituais. Eram apenas curiosos, carnais, desejosos de resolver seus próprios negócios, apenas de ver milagres, né? Então, muitas vezes nós somos confundidos, nós mesmos nos enganamos, nós achamos que somos espirituais, mas não somos. Mas nós precisamos ser espirituais, gente. Nós precisamos cada dia mais nos aprofundar na leitura, na oração, no convívio, no relacionamento, no evangelismo. Precisamos fazer isso a cada dia. Precisamos buscar em Deus um mergulhar em Sua palavra, em Sua presença, em Sua graça, para poder, de fato, sermos profetas às nações. Então, busque cada dia, intensifique sua procura, não por milagres, não apenas por milagres. Intensifique sua procura em conhecê-lo a Jesus, em saber o que Ele quer de sua vida. Intensifique sua búsqueda para você obedecê-lo e andar com Ele em temor, em graça, em reverência. Intensifique sua búsqueda para que você possa se tornar um instrumento de graça, de amor, de profecia para outros. Intensifique sua búsqueda. Então, meus irmãos, segunda característica que nós encontramos aqui é que o grupo estava composto por aqueles que eram curiosos ou superficiais, mas também estava composta por aqueles que eram discípulos e eram crentes. Não é? Então, olha só o texto aqui. O versículo 15 diz: povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, preste bem atenção, naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas depois de Jesus ter voltado para a presença e glória do Pai,
ou de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. Os discípulos que estavam com Jesus, e a maior parte da gente que cria em ele e estava seguindo, eles de fato não estavam entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Eles não tinham um esclarecimento profundo a respeito disso. O fato de Jesus entrar montado num jumentinho, tudo o alvoroço que as multidões estavam fazendo, os cânticos proféticos que estavam sendo cantados, não fazia sentido para eles. Pois a mente e o coração deles ainda não tinham sido iluminados plenamente. Eles não tinham uma revelação profunda, mesmo Jesus tendo falado para eles há alguns tempos. Se nós lemos o livro de João, lá, os capítulos anteriores, você vai ver que Jesus já tinha abordado a respeito de sua morte, já tinha abordado a respeito da crucifixão, mas eles não estavam entendendo. Eles não tinham sua mente totalmente aberta, vamos dizer. Eles não receberam uma revelação no seu coração. E eles estavam em conflito ainda. Eles ainda estavam pensando que Jesus seria um rei político que libertaria Israel do jugo e do domínio romano e colocaria eles como os dominadores do mundo. E eles se sobreporiam sobre todas as nações e dominariam o mundo. Eles esperavam que os momentos seguintes as trombetas soassem, chamando o povo a tomarem as armas e partirem para um conflito, para uma guerra, não é? Na qual, obviamente, eles derrotariam ao exército romano. Zacarias capítulo 9, versículo 9, se eu não estou errado, ele diz assim: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois seu rei está chegando. Ele vem triunfante, vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Versículo 10. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz e seu reino irá de um mar a outro, desde o rio Éufrates até os confins da terra. Era uma profecia do livro de Zacarias, 600 anos antes, mais ou menos, deste fato. E essa profecia, obviamente, os discípulos conheciam. E todos os judeus conheciam essa profecia. Então, quando viram esse fato acontecer, eles disseram: não, este é o rei, este é o enviado de Deus. E eles cantaram claramente isso. Só que, o que acontece? O pensamento da multidão, o pensamento dos cristãos, dos crentes, era totalmente oposto àquilo que Jesus tinha em mente desde antes da fundação do mundo. Jesus não veio a conquistar governos políticos, não veio para isso. Ele veio para resgatar as vidas, para transformar as vidas. Ele veio resgatar você e a mim. Ele veio resgatar os seres humanos. Ele veio para isso. Não veio para fazer uma briguinha com um governo e se tornar rei. Não veio para isso. Ele veio para resgatar as vidas. Mas é interessante também entender aqui que nesse objetivo de Jesus estava o derramamento de seu sangue, a entrega de sua vida, não é? O derramamento de seu sangue, para abrir um novo caminho. Não para tornar a eles ministros, governadores, e tomarem o poder e se tornarem poderosos governantes de nações e de outros países. Não foi para isso. Ele veio abrir um novo caminho de relacionamento com o Pai. O sangue de Cristo abriu um novo e vivo caminho, através do qual você e eu, todos aqueles que creem, podemos ter a entrada livre, plena, à comunhão com Deus, nosso Pai. É isso que ele veio fazer. Mas os judeus na época e os próprios discípulos, eles não conseguiam entender isso. Eles estavam pensando: puxa, agora ele vai ser o rei, ele vai dominar as nações e nós vamos nos tornar dominadores, vamos estar
um status muito melhor, nós vamos ter as riquezas e os dinheiros e tudo demais, e vamos a poder dominar o mundo. Isso é o que eles tinham em mente, baseado em aquela profecia que eles entendiam literalmente. Mas Jesus não veio para isso. Jesus não veio para isso. E como eles também não conseguiram compreender bem essa situação, quando todo este grupo ficou de pé diante de Pilatos, e Pilatos tirou Barrabás e tirou Jesus, e fez uma pergunta, deixa eu colocar aqui. Olha só o que Pilatos perguntou. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não veio nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que solte a vocês os reis dos judeus? Todos começaram a gritar. Presta atenção a esta frase. Não, ele não. Não, ele não. Nós queremos que solte a Barrabás. Acontece que Barrabás era um criminoso. Gente, esse mesmo povo, de repente, não gritou isso. De repente, os discípulos e os crentes não gritaram solte a Barrabás. Mas sabe o que aconteceu com eles? Eles ficaram calados, emudecidos, com medo das represálias que eles podiam encarar. E logo depois o abandonaram, os próprios discípulos. Veja o que o próprio João registra nos versículos na frente. Ou veja este texto. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Essa é uma tensão que os discípulos passam, ou passaram, e passam, e nós passamos também. Quando nós desafiados com a verdade, diante de uma situação, muitas vezes nós não concordamos, mas nós não expomos nossa discordância. E nós acabamos ficando calados. E quem cala, aprova, não é? E muitas vezes as pessoas em diferentes situações, elas são pressionadas diante de algum fato, acabam cedendo a mentiras porque não denunciam. Martin Luther King tem uma frase muito famosa que vocês devem ter ouvido muito este último tempo. Mas diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E nós vemos que naquele momento, quando Pilatos colocou em frente tanto Barrabás quanto Jesus, a multidão clamou por criminoso, e aqueles que eram cristãos, eu acredito que eles apenas ficaram calados. Eles emudeceram. Justamente por quê? Porque eles tinham medo, tinham vergonha, tinham medo de perder o relacionamento convivo. Eles tinham ser expulsos na sinagoga. Se vocês lembram em o capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego, e o cego é levado diante dos sacerdotes, os sacerdotes dizem: quem te curou? E aí chamam aos pais para ver se de fato era cego, e os pais dizem: não, ele é maior de idade, ele que se resolva, nós não temos nada a ver com isso. Mas eles falam isso, o texto diz, João diz isso claramente, eles falaram isso porque se eles falavam o contrário, eles seriam expulsos da sinagoga, e eles não queriam perder o convívio. Não é? Na época era importante, a sinagoga era o centro de negócio, era o centro de relacionamento. Então, neste ponto, os discípulos, os crentes, não queriam abrir mão desse convívio com o mundo, com o pecado, com a mentira. Porque para eles era beneficioso em sentido material.
Mesmo sabendo que Jesus, né? Diz assim, muitos dos sacerdotes, dos religiosos creram que Jesus era o Messias. Mas eles não declaravam publicamente porque tinham vergonha, tinham medo. Gente, muitas vezes nós estamos na mesma situação. Nossos jovens estão na mesma situação. Não tem medo, não tem convicção, não leem a Bíblia, não sabem nem o que a Bíblia diz com relação às situações políticas que nós passamos. E aí, quando estão na escola, quando estão no trabalho, quando estão na faculdade, quando estão em convívio, não tem como refutar as mentiras. Não conhece? Vai falar o quê? Então, acaba calando, emudecendo e deixando que a mentira se sobreponha. Então, nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos mergulhar, nos aprofundar, ter uma intimidade maior com Cristo, através da oração, através da leitura da Bíblia, através do estudo, através do derramar de nossas vidas diante de Deus. Nós precisamos abrir mão daquelas coisas que são prioridade em nossas vidas para dar prioridade a Deus em termos de tempo, de comunhão. Precisamos jejuar, buscar intensamente por nos aprofundar em esse relacionamento. Só assim nós vamos a crescer, só assim nós vamos a ter argumentos válidos para derrotar todas as artimanhas do diabo. Deus nos deu as ferramentas, mas muitas das vezes nós somos derrotados. Por quê? Porque não conhecemos. Temos medo. Eu dizia dos amigos que nós somos crentes ou cristãos, porque de repente, puxa, o cara vai dizer que sou careta, não vou ser mais chamado para as festas, para não sei o quê, para não sei quanto. Tenho vergonha de falar que sou cristão. Tenho vergonha de me posicionar diante das situações e dizer, não, eu não estou de acordo com o aborto, não estou de acordo com a liberação de drogas, não estou de acordo com isso porque Cristo disse que isso é errado. Não estou. Então eu não posso falar nada disso porque não conheço. Onde que diz isso na Bíblia? Não sei. Então como vou falar disso? Então a falta de intimidade, a falta de comunhão, a falta de conhecimento da palavra, das Escrituras, nos leva a essa condição. E esses discípulos, esses crentes, não tinham essa plena revelação. Nós precisamos ter uma revelação de Deus plena em nossas vidas. Uma convicção certa de que Cristo é o único Salvador e de que Cristo é o único caminho para nossas vidas. E se é o único caminho para a minha vida, é o único caminho para a vida daquele cara que está lá fora também. Mas para isso eu tenho que ter essa plena convicção. Essa plena convicção. Bom, terceiro ponto aqui, que nós vamos acabar, vamos fechar aqui. Os religiosos e os traidores. Tá? Os traidores. Então, assim, o grupo estava composto, essa multidão estava composta por superficiais, ou curiosos apenas, por discípulos e crentes, limitados em seu entendimento ainda, e por os religiosos ou traidores. João capítulo 12, verso 19, diz assim, então os fariseus disseram uns aos outros, não estamos conseguindo nada, venham, todos estão indo com ele. Este último grupo de pessoas que mencionamos aqui, estava composto basicamente por fariseus, mas nesse ponto que nós estamos estudando, gente, eu quero que vocês prestem atenção ao tempo, né? Estamos a 6 dias da sua crucifixão. Então, nesse momento, os fariseus já se tinham unido com os escribas, com os publicanos, com os zelotes e com os outros grupos, também tanto políticos quanto religiosos que havia na época. Os zelotes eram um grupo terrorista de Israel. Os zelotes eram um grupo que corria e armava guerras fugazes assim, para se libertar do Império Romano na época. Os zelotes eram celosos do país, da nação, dos princípios, porém eram os grandes terroristas da época. Eles sempre andavam armados e sempre andavam tentando matar um romano. E os zelotes com os fariseus não se davam. Os publicanos com os fariseus não se davam. Não é? Então todos esses grupos se uniram em função de quê? De destruir a Jesus. De destruir a Jesus. O ponto de convergência começa a acontecer nesta altura da história que vai decorrer.
de aqui para frente eles vão unir todos os esforços para matar, para crucificar a Jesus, para confundir a vida do povo. Então, cada grupo, os celotes começaram a fazer a cabeça de todos os grupos que eles dominavam, e assim por em frente, cada grupo começou a manipular essa massa de gente para fazer com que eles peçam a cabeça de Jesus. Aqueles que em outro tempo eram inimigos, se aliaram só para destruir a Jesus. Da mesma maneira que os superficiais, eles se sentiam atraídos por milagres também. Mas havia uma diferença grande na vida dos religiosos. Eles eram atraídos pelos milagres, eles viam os milagres, eles questionavam os milagres, mas o paradigma legalista era tão forte e seus corações tão duros que eles não conseguiam enxergar em Jesus a mão de Deus agindo através de sua vida. Mesmo eles conhecendo as Escrituras, eles não conseguiam perceber o poder de Deus fluindo através de Jesus. Ficavam admirados por um momento pelas grandes coisas que Jesus fazia, e daqui a pouco estavam jogando pedra em cima dele. E tomados por o ódio, eles chegaram a ponto de pedir que Jesus fosse crucificado, conforme menciona o profeta Isaías, e João diz assim, olha só este texto. Capítulo 12, verso 36, vê ao 41. Diz assim, depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Isso foi na segunda-feira, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. O que ele disse? Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para Ele e sejam curados por Ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. É muito forte, eu acho, essa palavra. Em sentido de que Deus, em seu grande amor, Ele nos escolheu você e a mim. Mas em seu grande amor e em sua grande justiça também, Ele fechou o coração de algumas pessoas, para que elas vindo não consigam enxergar. E Ele endureceu seu coração dessas pessoas, para que elas, entendendo, não consigam compreender. E não consigam ver, como disse o profeta Isaías, o agir da mão de Deus em cima da vida de Jesus. Cada vez que nós relaxamos em nossa vida de comunhão com Deus, em nossa vida de búsqueda de Deus, em nossa vida de aprofundarmos na intimidade com Deus, nós muitas vezes deixamos que nosso coração se petrifique, se endure, que nossos olhos mesmo estando vendo, não conseguem perceber, não conseguem enxergar as grandes coisas que Deus está fazendo em nossa vida. E a gente passa de uma vida de gratidão para uma vida de murmuração. Nunca está bem, nunca está certo. Sempre falta algo. Você não consegue ver as coisas maravilhosas que Deus está fazendo desde o momento que você acorda, quando você tem vida. Porque você se distanciou, você não ora, não busca, não se preocupa com sua intimidade, não se preocupa com as outras pessoas. Você não percebe mais nada. E Deus está agindo, Deus está multiplicando o paz, Deus está suprindo as necessidades, Deus está dando vida. E muitas vezes nós permitimos que as situações aconteçam em nossas vidas. Nossos olhos se fecham impedindo nós assim de ver as grandes coisas que Deus está fazendo. Nossos corações se petrificam e nós não sentimos mais nada, não
Não temos mais nenhum sentimento de amor, nem por o próximo, nem por nós mesmos, nem por Deus. Então, gente, esta noite que nós possamos pensar nessas situações, que nós possamos ser uma multidão que clama pela graça de Deus, que clama e vive na graça de Deus, que clama e vive e comunica dessa graça para os outros. Que você e eu possamos usufruir dessa graça a qual Deus nos chamou. Gente, esse é um privilégio imenso. Deus foi maravilhoso. Deus nos escolheu, Deus não fechou seus olhos, meu querido. Deus os abriu, não petrificou teu coração, Deus amoleceu teu coração. E Ele te apresentou e Ele te trouxe para Ele. Se nós estamos aqui é porque Ele nos trouxe. Ele teve misericórdia de nós. Ele encheu nosso coração de graça e de felicidade. Apesar de todo este complô e da falta de discernimento que a multidão que veio recebê-lo tinha, mesmo assim, Jesus não poupou sua própria vida para mostrar e dar à humanidade todo o seu amor através de seu sacrifício na cruz. Ele veio para nos dar salvação. E aqui é uma frase, um pensamento de William Buckley, que diz assim: a prudência teria aconselhado voltar atrás, a Jesus, né? Voltar para a Galileia ou para as paragens desérticas. Se apesar de tudo entrava em Jerusalém, a mais mínima cautela teria indicado que devia fazê-lo em segredo e buscar um esconderijo. Entretanto, entrou de uma maneira tal que todos os olhos pousaram sobre ele. Era um ato de coragem mais elevada, porque desafiava tudo o que o homem podia fazer. Era um ato do mais elevado amor, porque era o último chamado do amor antes do fim. E Ele continua se apresentando em nossas vidas, Ele continua caminhando em nosso meio, caminhando em nossas ruas, entrando nos lares. Continua fazendo isso. O sacrifício foi feito. A graça foi derramada de uma forma copiosa sobre a humanidade. E nossa missão, nossa tarefa é fazer com que ela se espalhe. Que você não seja mais um curioso apenas, que você possa ser um discípulo que se aprofunde a cada dia no conhecimento de Deus. Que você não seja um discípulo medroso, mas que você possa ser um discípulo cheio do poder, da graça, do Espírito Santo de Deus, para você poder ministrar aos outros esse amor. E que você não seja um cara que tenha um coração endurecido pela falta de tua búsqueda, mas que você possa ser uma pessoa cheia do poder e da graça do amor de Cristo. Amém?